Mais de 80% do oceano ainda não foi explorado. A gente conhece mais da superfície da Lua do que das profundezas do oceano. Existe um lago dentro do oceano. São poças super salgadas no fundo do mar, chamadas brine pools, que até matam peixes que entram nelas. O ponto mais profundo conhecido da Terra está no oceano. A Fossa das Marianas chega a quase 11.000 metros de profundidade. Se você jogasse o Everest lá dentro, ele ficaria submerso com mais de 2 quilômetros de água em cima. Luz solar só alcança até cerca de 200 metros de profundidade. O resto é uma escuridão total. É por isso que criaturas abissais têm formatos tão bizarros. O som mais alto já registrado veio do oceano. Chamado The Bloop, foi captado em 1997 e até hoje não tem explicação definitiva. Alguns acham que foi uma criatura gigante. Há mais artefatos humanos no fundo do oceano do que em todos os museus do mundo juntos. Isso por conta de naufrágios e guerras. O maior animal do mundo vive no oceano. A baleia azul pode medir até 30 metros e pesar mais de 180 toneladas. Alguns polvos conseguem abrir potes, aprender e até usar ferramentas. Eles são considerados um dos animais mais inteligentes do oceano. O Oceano Atlântico está crescendo e o Pacífico diminuindo. Isso acontece por causa do movimento das placas tectônicas. Existem rios e cachoeiras submersos. Correntes submarinas criam verdadeiros rios dentro do mar, com margens e tudo. O oceano produz mais de 50% do oxigênio do planeta. Isso graças ao fitoplâncton, micro-organismos que vivem na superfície dos mares. Há vulcões debaixo d'água maiores do que muitos em terra firme. E boa parte da atividade vulcânica da Terra acontece no fundo do mar. O Triângulo das Bermudas está em uma área do Oceano Atlântico que inspira lendas e teorias. Muitos navios e aviões desapareceram ali sem explicação. Alguns tubarões brilham no escuro, como o tubarão-lanterna, que usa bioluminescência para camuflagem ou comunicação. O oceano pode engolir continentes lentamente. Em alguns lugares, como partes da Indonésia, o mar sobe tanto que cidades inteiras desaparecem. O oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra e abriga cerca de 97% de toda a água do planeta. A maior cadeia de montanhas do mundo está submersa, chamada dorsal meso-oceânica, e se estende por mais de 65.000 quilômetros. O ponto mais profundo do oceano é a Fossa das Marianas, no Pacífico, com aproximadamente 11.000 metros de profundidade. Se o Monte Everest fosse colocado lá, seu pico ainda estaria a mais de 2.000 metros abaixo da superfície. A pressão no fundo do oceano é tão intensa que pode esmagar submarinos não preparados. A água do mar contém ouro em quantidades mínimas, estima-se que existam cerca de 20 milhões de toneladas de ouro dissolvidas nos oceanos. A maior parte da vida marinha vive na zona fótica, os primeiros 200 metros abaixo da superfície, onde a luz solar ainda penetra. Criaturas das profundezas desenvolveram bioluminescência para se comunicar e caçar em ambientes completamente escuros. O oceano produz mais de 50% do oxigênio da Terra, graças ao fitoplâncton que realiza fotossíntese. As correntes oceânicas são essenciais para regular o clima global, transportando o calor dos trópicos para as regiões polares. A Grande Barreira de Corais, na Austrália, é a maior estrutura viva do planeta, visível até do espaço. Apesar de sua imensidão, menos de 5% do oceano foi explorado pelo ser humano. O som viaja mais rápido na água do que no ar, alcançando velocidades de até 1.500 metros por segundo. Algumas espécies de baleias podem se comunicar a milhares de quilômetros de distância usando sons de baixa frequência.
O oceano também abriga vulcões submarinos, alguns dos quais formam ilhas quando entram em erupção, como no caso do Havaí. A água do mar é ligeiramente alcalina, com um pH médio em torno de 8,1. A maré mais alta do mundo ocorre na Baía de Fundy, no Canadá, com variações de até 16 metros entre a maré alta e a baixa. O oceano é tão profundo que, em algumas regiões, a luz solar nunca alcança o fundo, criando um ambiente de escuridão permanente conhecido como zona abissal. Existem lagos e rios submarinos no oceano, formados por água mais densa e salgada que flui pelo leito oceânico como se fossem corpos d'água terrestres. O oceano contém cerca de 20 milhões de toneladas de ouro dissolvido, mas em concentrações tão pequenas que extraí-lo não é economicamente viável. O peixe mais profundo já registrado é o Pseudoliparis suirei, encontrado a quase 8.000 metros de profundidade na Fossa das Marianas. O lixo plástico no oceano já formou grandes ilhas de detritos, como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico, que tem cerca de 1,6 milhão de quilômetro ao quadrado. O Oceano Atlântico está ficando mais largo devido à expansão do assoalho oceânico, enquanto o Pacífico está encolhendo lentamente. As águas vivas existem há mais de 500 milhões de anos, tornando-as mais antigas que os dinossauros. O oceano tem sua própria cascata submarina, onde águas mais densas descem abruptamente, como na Dinamarca, onde a queda equivale a 350 vezes a vazão das cataratas do Niágara. O maior animal do planeta, a baleia azul, pode chegar a 30 metros de comprimento e pesar até 180 toneladas. O oceano já abrigou megalodontes, tubarões pré-históricos que podiam atingir 18 metros de comprimento, 3 vezes o tamanho de um tubarão branco moderno. A água do mar contém todos os elementos da tabela periódica em quantidades variadas, incluindo ouro, prata e até urânio. O oceano tem ondas internas invisíveis a olho nu, que podem atingir centenas de metros de altura e influenciar a vida marinha e o clima. Os tubarões existem há pelo menos 400 milhões de anos, sobrevivendo a todas as extinções em massa da Terra. O gelo marinho do Ártico reflete até 80% da luz solar, ajudando a regular a temperatura global, mas seu derretimento está acelerando o aquecimento. Alguns micro-organismos do fundo do mar sobrevivem em condições extremas, como fontes hidrotermais que expelem água a mais de 400 graus C. O oceano já foi chamado de sétimo continente, devido à sua vastidão e aos segredos ainda não descobertos. O som mais alto já registrado no oceano foi o do terremoto submarino de 1991 nas Ilhas Aleutas, detectado a mais de 16 mil quilômetros de distância. Existe mais ouro dissolvido na água do mar do que já foi extraído da terra. Mas a concentração é tão baixa que ainda não é viável coletar. A pressão nas maiores profundezas do oceano pode ser mais de 1000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Seres humanos seriam esmagados instantaneamente sem proteção adequada. Alguns peixes das profundezas têm órgãos bioluminescentes que funcionam como iscas para atrair presas no escuro total. O som viaja 4 vezes mais rápido na água do que no ar, o que torna a comunicação entre animais marinhos extremamente eficiente. Há cadeias de montanhas inteiras submersas no oceano, conhecidas como dorsais oceânicas. A maior cadeia montanhosa da Terra está debaixo d'água. O oceano tem zonas mortas, áreas com tão pouco oxigênio que a maioria da vida marinha não consegue sobreviver. Alguns cientistas acreditam que a vida na Terra começou no oceano, nas chamadas fontes hidrotermais, onde há calor e compostos químicos capazes de sustentar organismos. O fundo do oceano é repleto de neve marinha, uma chuva constante de partículas orgânicas que sustentam muitos seres nas profundezas.
Existem medusas imortais. A Turritopsis dorni pode reverter seu processo de envelhecimento e retornar ao estágio juvenil, o que a torna biologicamente imortal. As correntes oceânicas regulam o clima global, transportando o calor da linha do Equador para os polos e mantendo temperaturas equilibradas no planeta. O oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra, mas representa apenas cerca de 5% do volume total do planeta. Alguns submarinos autônomos são usados para mapear o fundo do oceano e já encontraram espécies desconhecidas a cada nova expedição. Existem zonas do oceano chamadas zonas de silêncio, onde quase não há vida e os sons são mínimos, criando um ambiente de completo isolamento. O oceano absorve cerca de 1/4 do dióxido de carbono liberado na atmosfera, ajudando a retardar as mudanças climáticas. Há lugares no oceano onde a água é tão quente que poderia ferver a pele humana instantaneamente. Isso acontece perto de fontes hidrotermais profundas. A cor do oceano pode variar de azul profundo a verde ou até marrom, dependendo da profundidade, da quantidade de fitoplâncton e de sedimentos na água. A Antártica abriga lagos subglaciais que ficam debaixo de quilômetros de gelo e conectados ao oceano. Alguns deles ficaram isolados por milhões de anos. Existem zonas chamadas de Hadal, localizadas abaixo dos 6.000 metros de profundidade. Elas abrigam formas de vida adaptadas à escuridão e à pressão extrema. A fauna marinha inclui seres que não dependem da luz solar. Alguns organismos vivem em simbiose com bactérias que transformam compostos químicos em energia. As ondas do mar são geradas principalmente pelo vento. Mas tsunamis e marés também causam grandes ondas, e têm origens muito diferentes. Algumas tartarugas marinhas podem migrar milhares de quilômetros entre locais de alimentação e reprodução com extrema precisão. O oceano possui sons naturais que nunca foram explicados pela ciência. Alguns deles são ouvidos a centenas de quilômetros de distância. A Grande Barreira de Corais, na Austrália, é o maior organismo vivo do planeta. Pode ser vista do espaço e abriga milhares de espécies. Alguns peixes das profundezas têm bocas que se abrem quase o dobro do tamanho do próprio corpo, para engolir presas grandes de uma vez. O lixo plástico no oceano forma verdadeiras ilhas flutuantes, como a grande porção de lixo do Pacífico, que já tem o dobro do tamanho da França. Alguns animais marinhos navegam com a ajuda do campo magnético da Terra. É como se tivessem uma bússola natural embutida. Existem correntes oceânicas que circulam o planeta inteiro, como a corrente termorralina, que leva centenas de anos para completar um ciclo. O oceano influencia as tempestades, furacões e padrões de chuva no mundo todo, principalmente por causa da temperatura das águas superficiais. Em locais muito profundos, a água é quase congelante, mesmo com atividade vulcânica por perto. A luz não entra, mas o calor das fendas mantém alguns ecossistemas ativos. O oceano tem mais água do que todos os lagos e rios da Terra juntos multiplicados por 1000. Existem mais estrelas no universo conhecido do que grãos de areia em todas as praias da Terra, mas há mais espécies marinhas não descobertas do que estrelas na Via Láctea. A pressão no fundo do oceano é equivalente a ter 50 aviões jumbo empilhados em cima de você. O maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo em Marte, é apenas 25% maior que o Tammo Massif, um vulcão submarino extinto no Oceano Pacífico. Alguns peixes das profundezas têm dentes tão grandes que não conseguem fechar a boca completamente. O oceano já foi roxo. Cientistas acreditam que, há bilhões de anos, micróbios produtores de pigmentos roxos dominavam os mares. O gelo do Oceano Antártico é tão espesso que, em algumas áreas, pode levar mais de 100.000 anos para derreter completamente.
O cheiro característico do mar vem de uma molécula chamada de metil-sulfeto, produzida por algas marinhas. O oceano já foi tão quente que tubarões viviam no Ártico, quando a região tinha temperaturas tropicais. Existem rios submarinos de água salgada e densa que fluem por cânions no fundo do mar, carregando nutrientes por milhares de quilômetros. O maior ser vivo do planeta não é a baleia azul, mas sim um recife de coral em Portugal que tem mais de 4.500 anos e se estende por 1.500 quilômetros. O oceano tem zonas de desertos marinhos, onde quase não há vida devido à falta de nutrientes. A areia das praias do Havaí é feita de cocô de peixe-papagaio, que tritura corais mortos e os expele como areia fina. O oceano já foi chamado de berço da vida, porque a primeira forma de vida na Terra provavelmente surgiu em fontes hidrotermais submarinas. O maior tsunami já registrado teve ondas que atingiram mais de 500 metros de altura, causado por um deslizamento no Alasca. O oceano tem neve marinha, uma chuva constante de detritos orgânicos que alimentam criaturas das profundezas. O som mais barulhento já registrado no oceano foi o da erupção do vulcão Krakatoa em 1883, ouvido a mais de 4.800 quilômetros de distância. O fundo do mar tem lagos de salmoura tão densos que mergulhadores podem flutuar em sua superfície como se estivessem no Mar Morto. O oceano já teve um supercontinente submerso chamado Zealândia, que hoje está 94% debaixo d'água. Algumas águas-vivas são imortais, a espécie Turritopsis dorni pode reverter seu ciclo de vida e voltar a ser jovem indefinidamente. O Oceano Pacífico é o maior e mais profundo oceano da Terra. Ele cobre uma área maior do que todos os continentes juntos. Alguns icebergs são formados com água doce, mesmo estando no oceano salgado. Isso acontece porque vem de geleiras que se formaram com neve compactada. A cor do oceano pode variar de azul profundo a verde ou até marrom, dependendo da profundidade, da quantidade de fitoplâncton e de sedimentos em suspensão. As marés são causadas principalmente pela força gravitacional da Lua, e em menor grau pelo Sol. Elas afetam toda a vida costeira e navegação. Existem zonas chamadas águas negras, onde a visibilidade é zero mesmo com luz artificial. É um dos ambientes mais extremos da Terra. O oceano pode armazenar calor por muito mais tempo do que o ar ou o solo, o que o torna essencial para o equilíbrio térmico do planeta. Algumas estrelas do mar podem regenerar braços perdidos. Se perderem o centro do corpo, algumas espécies até conseguem se regenerar inteiramente. Os sons do oceano são tão variados que já existem bibliotecas inteiras com gravações feitas apenas para estudo e identificação de espécies. O Mar de Sargassos, no Atlântico Norte, é uma região onde flutuam algas chamadas sargassos. Não tem costas, mas é como um mar dentro do oceano. Existe um fenômeno chamado ressurgência, onde águas frias e ricas em nutrientes sobem à superfície e alimentam grandes cadeias alimentares marinhas. As conchas dos moluscos são formadas com minerais retirados diretamente da água do mar. Cada espécie tem um padrão próprio, como uma impressão digital. Certas ondas submarinas, chamadas ondas internas, são maiores do que as que vemos na superfície, mas se movem em camadas profundas do oceano. O som de um navio pode ser ouvido a centenas de quilômetros de distância no oceano, devido à densidade da água. O sal dos oceanos vem da erosão de rochas terrestres, carregado pelos rios ao longo de milhões de anos. Há bactérias nas profundezas do oceano que se alimentam de metais e enxofre, vivendo em condições que seriam letais para qualquer outra forma de vida conhecida. Mais de 80% do oceano ainda não foi explorado. A gente conhece mais da superfície da Lua do que das profundezas do oceano.
Existe um lago dentro do oceano. São poças super salgadas no fundo do mar, chamadas brine pools, que até matam peixes que entram nelas. O ponto mais profundo conhecido da Terra está no oceano. A Fossa das Marianas chega a quase 11.000 metros de profundidade. Se você jogasse o Everest lá dentro, ele ficaria submerso com mais de 2 quilômetros de água em cima. Luz solar só alcança até cerca de 200 metros de profundidade. O resto é uma escuridão total. É por isso que criaturas abissais têm formatos tão bizarros. O som mais alto já registrado veio do oceano. Chamado The Bloop, foi captado em 1997 e até hoje não tem explicação definitiva. Alguns acham que foi uma criatura gigante. Há mais artefatos humanos no fundo do oceano do que em todos os museus do mundo juntos. Isso por conta de naufrágios e guerras. O maior animal do mundo vive no oceano. A baleia azul pode medir até 30 metros e pesar mais de 180 toneladas. Alguns polvos conseguem abrir potes, aprender e até usar ferramentas. Eles são considerados um dos animais mais inteligentes do oceano. O Oceano Atlântico está crescendo e o Pacífico diminuindo. Isso acontece por causa do movimento das placas tectônicas. Existem rios e cachoeiras submersos. Correntes submarinas criam verdadeiros rios dentro do mar, com margens e tudo. O oceano produz mais de 50% do oxigênio do planeta. Isso graças ao fitoplâncton, micro-organismos que vivem na superfície dos mares. Há vulcões debaixo d'água maiores do que muitos em terra firme. E boa parte da atividade vulcânica da Terra acontece no fundo do mar. O Triângulo das Bermudas está em uma área do Oceano Atlântico que inspira lendas e teorias. Muitos navios e aviões desapareceram ali sem explicação. Alguns tubarões brilham no escuro, como o tubarão-lanterna, que usa bioluminescência para camuflagem ou comunicação. O oceano pode engolir continentes lentamente. Em alguns lugares, como partes da Indonésia, o mar sobe tanto que cidades inteiras desaparecem. O oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra e abriga cerca de 97% de toda a água do planeta. A maior cadeia de montanhas do mundo está submersa, chamada Dorsal Meso-Oceânica, e se estende por mais de 65.000 quilômetros. O ponto mais profundo do oceano é a Fossa das Marianas, no Pacífico, com aproximadamente 11.000 metros de profundidade. Se o Monte Everest fosse colocado lá, seu pico ainda estaria a mais de 2.000 metros abaixo da superfície. A pressão no fundo do oceano é tão intensa que pode esmagar submarinos não preparados. A água do mar contém ouro em quantidades mínimas, estima-se que existam cerca de 20 milhões de toneladas de ouro dissolvidas nos oceanos. A maior parte da vida marinha vive na zona fótica, os primeiros 200 metros abaixo da superfície, onde a luz solar ainda penetra. Criaturas das profundezas desenvolveram bioluminescência para se comunicar e caçar em ambientes completamente escuros. O oceano produz mais de 50% do oxigênio da Terra, graças ao fitoplâncton que realiza fotossíntese. As correntes oceânicas são essenciais para regular o clima global, transportando o calor dos trópicos para as regiões polares. A Grande Barreira de Corais, na Austrália, é a maior estrutura viva do planeta, visível até do espaço. Apesar de sua imensidão, menos de 5% do oceano foi explorado pelo ser humano. O som viaja mais rápido na água do que no ar, alcançando velocidades de até 1.500 metros por segundo. Algumas espécies de baleias podem se comunicar a milhares de quilômetros de distância usando sons de baixa frequência. O oceano também abriga vulcões submarinos, alguns dos quais formam ilhas quando entram em erupção, como no caso do Havaí.
A água do mar é ligeiramente alcalina, com um pH médio em torno de 8,1. A maré mais alta do mundo ocorre na Baía de Fundy, no Canadá, com variações de até 16 metros entre a maré alta e a baixa. O oceano é tão profundo que, em algumas regiões, a luz solar nunca alcança o fundo, criando um ambiente de escuridão permanente conhecido como zona abissal. Existem lagos e rios submarinos no oceano, formados por água mais densa e salgada que flui pelo leito oceânico como se fossem corpos d'água terrestres. O oceano contém cerca de 20 milhões de toneladas de ouro dissolvido, mas em concentrações tão pequenas que extraí-lo não é economicamente viável. O peixe mais profundo já registrado é o Pseudoliparis suirei, encontrado a quase 8.000 metros de profundidade na Fossa das Marianas. O lixo plástico no oceano já formou grandes ilhas de detritos, como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico, que tem cerca de 1,6 milhão de quilômetro ao quadrado. O Oceano Atlântico está ficando mais largo devido à expansão do assoalho oceânico, enquanto o Pacífico está encolhendo lentamente. As águas vivas existem há mais de 500 milhões de anos, tornando-as mais antigas que os dinossauros. O oceano tem sua própria cascata submarina, onde águas mais densas descem abruptamente, como na Dinamarca, onde a queda equivale a 350 vezes a vazão das cataratas do Niágara. O maior animal do planeta, a baleia azul, pode chegar a 30 metros de comprimento e pesar até 180 toneladas. O oceano já abrigou megalodontes, tubarões pré-históricos que podiam atingir 18 metros de comprimento, 3 vezes o tamanho de um tubarão branco moderno. A água do mar contém todos os elementos da tabela periódica em quantidades variadas, incluindo ouro, prata e até urânio. O oceano tem ondas internas invisíveis a olho nu, que podem atingir centenas de metros de altura e influenciar a vida marinha e o clima. Os tubarões existem há pelo menos 400 milhões de anos, sobrevivendo a todas as extinções em massa da Terra. O gelo marinho do Ártico reflete até 80% da luz solar, ajudando a regular a temperatura global, mas seu derretimento está acelerando o aquecimento. Alguns micro-organismos do fundo do mar sobrevivem em condições extremas, como fontes hidrotermais que expelem água a mais de 400 graus C. O oceano já foi chamado de sétimo continente, devido à sua vastidão e aos segredos ainda não descobertos. O som mais alto já registrado no oceano foi o do terremoto submarino de 1991 nas Ilhas Aleutas, detectado a mais de 16 mil quilômetros de distância. Existe mais ouro dissolvido na água do mar do que já foi extraído da terra. Mas a concentração é tão baixa que ainda não é viável coletar. A pressão nas maiores profundezas do oceano pode ser mais de 1000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Seres humanos seriam esmagados instantaneamente sem proteção adequada. Alguns peixes das profundezas têm órgãos bioluminescentes que funcionam como iscas para atrair presas no escuro total. O som viaja 4 vezes mais rápido na água do que no ar, o que torna a comunicação entre animais marinhos extremamente eficiente. Há cadeias de montanhas inteiras submersas no oceano, conhecidas como dorsais oceânicas. A maior cadeia montanhosa da Terra está debaixo d'água. O oceano tem zonas mortas, áreas com tão pouco oxigênio que a maioria da vida marinha não consegue sobreviver. Alguns cientistas acreditam que a vida na Terra começou no oceano, nas chamadas fontes hidrotermais, onde há calor e compostos químicos capazes de sustentar organismos. O fundo do oceano é repleto de neve marinha, uma chuva constante de partículas orgânicas que sustentam muitos seres nas profundezas. Existem medusas imortais. A Turritopsis dohrnii pode reverter seu processo de envelhecimento e retornar ao estágio juvenil, o que a torna biologicamente imortal.
As correntes oceânicas regulam o clima global, transportando o calor da linha do Equador para os polos e mantendo temperaturas equilibradas no planeta. O oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra, mas representa apenas cerca de 5% do volume total do planeta. Alguns submarinos autônomos são usados para mapear o fundo do oceano e já encontraram espécies desconhecidas a cada nova expedição. Existem zonas do oceano chamadas zonas de silêncio, onde quase não há vida e os sons são mínimos, criando um ambiente de completo isolamento. O oceano absorve cerca de 1/4 do dióxido de carbono liberado na atmosfera, ajudando a retardar as mudanças climáticas. Há lugares no oceano onde a água é tão quente que poderia ferver a pele humana instantaneamente. Isso acontece perto de fontes hidrotermais profundas. A cor do oceano pode variar de azul profundo a verde ou até marrom, dependendo da profundidade, da quantidade de fitoplâncton e de sedimentos na água. A Antártica abriga lagos subglaciais que ficam debaixo de quilômetros de gelo e conectados ao oceano. Alguns deles ficaram isolados por milhões de anos. Existem zonas chamadas de Adal, localizadas abaixo dos 6.000 metros de profundidade. Elas abrigam formas de vida adaptadas à escuridão e à pressão extrema. A fauna marinha inclui seres que não dependem da luz solar. Alguns organismos vivem em simbiose com bactérias que transformam compostos químicos em energia. As ondas do mar são geradas principalmente pelo vento. Mas tsunamis e marés também causam grandes ondas, e têm origens muito diferentes. Algumas tartarugas marinhas podem migrar milhares de quilômetros entre locais de alimentação e reprodução com extrema precisão. O oceano possui sons naturais que nunca foram explicados pela ciência. Alguns deles são ouvidos a centenas de quilômetros de distância. A Grande Barreira de Corais, na Austrália, é o maior organismo vivo do planeta. Pode ser vista do espaço e abriga milhares de espécies. Alguns peixes das profundezas têm bocas que se abrem quase o dobro do tamanho do próprio corpo, para engolir presas grandes de uma vez. O lixo plástico no oceano forma verdadeiras ilhas flutuantes, como a grande porção de lixo do Pacífico, que já tem o dobro do tamanho da França. Alguns animais marinhos navegam com a ajuda do campo magnético da Terra. É como se tivessem uma bússola natural embutida. Existem correntes oceânicas que circulam o planeta inteiro, como a corrente termorralina, que leva centenas de anos para completar um ciclo. O oceano influencia as tempestades, furacões e padrões de chuva no mundo todo, principalmente por causa da temperatura das águas superficiais. Em locais muito profundos, a água é quase congelante, mesmo com atividade vulcânica por perto. A luz não entra, mas o calor das fendas mantém alguns ecossistemas ativos. O oceano tem mais água do que todos os lagos e rios da Terra juntos multiplicados por 1000. Existem mais estrelas no universo conhecido do que grãos de areia em todas as praias da Terra, mas há mais espécies marinhas não descobertas do que estrelas na Via Láctea. A pressão no fundo do oceano é equivalente a ter 50 aviões jumbo empilhados em cima de você. O maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo em Marte, é apenas 25% maior que o Tamu Massif, um vulcão submarino extinto no Oceano Pacífico. Alguns peixes das profundezas têm dentes tão grandes que não conseguem fechar a boca completamente. O oceano já foi roxo. Cientistas acreditam que, há bilhões de anos, micróbios produtores de pigmentos roxos dominavam os mares. O gelo do Oceano Antártico é tão espesso que, em algumas áreas, pode levar mais de 100.000 anos para derreter completamente. O cheiro característico do mar vem de uma molécula chamada de metil sulfeto, produzida por algas marinhas.
O oceano já foi tão quente que tubarões viviam no Ártico, quando a região tinha temperaturas tropicais. Existem rios submarinos de água salgada e densa que fluem por cânions no fundo do mar, carregando nutrientes por milhares de quilômetros. O maior ser vivo do planeta não é a baleia azul, mas sim um recife de coral em Portugal que tem mais de 4.500 anos e se estende por 1.500 quilômetros. O oceano tem zonas de desertos marinhos, onde quase não há vida devido à falta de nutrientes. A areia das praias do Havaí é feita de cocô de peixe-papagaio, que tritura corais mortos e os expele como areia fina. O oceano já foi chamado de berço da vida, porque a primeira forma de vida na Terra provavelmente surgiu em fontes hidrotermais submarinas. O maior tsunami já registrado teve ondas que atingiram mais de 500 metros de altura, causado por um deslizamento no Alasca. O oceano tem neve marinha, uma chuva constante de detritos orgânicos que alimentam criaturas das profundezas. O som mais barulhento já registrado no oceano foi o da erupção do vulcão Krakatoa em 1883, ouvido a mais de 4.800 quilômetros de distância. O fundo do mar tem lagos de salmoura tão densos que mergulhadores podem flutuar em sua superfície como se estivessem no Mar Morto. O oceano já teve um supercontinente submerso chamado Zealândia, que hoje está 94% debaixo d'água. Algumas águas-vivas são imortais, a espécie Turritopsis dorni pode reverter seu ciclo de vida e voltar a ser jovem indefinidamente. O Oceano Pacífico é o maior e mais profundo oceano da Terra. Ele cobre uma área maior do que todos os continentes juntos. Alguns icebergs são formados com água doce, mesmo estando no oceano salgado. Isso acontece porque vem de geleiras que se formaram com neve compactada. A cor do oceano pode variar de azul profundo a verde ou até marrom, dependendo da profundidade, da quantidade de fitoplâncton e de sedimentos em suspensão. As marés são causadas principalmente pela força gravitacional da Lua, e em menor grau pelo Sol. Elas afetam toda a vida costeira e navegação. Existem zonas chamadas águas negras, onde a visibilidade é zero mesmo com luz artificial. É um dos ambientes mais extremos da Terra. O oceano pode armazenar calor por muito mais tempo do que o ar ou o solo, o que o torna essencial para o equilíbrio térmico do planeta. Algumas estrelas do mar podem regenerar braços perdidos. Se perderem o centro do corpo, algumas espécies até conseguem se regenerar inteiramente. Os sons do oceano são tão variados que já existem bibliotecas inteiras com gravações feitas apenas para estudo e identificação de espécies. O Mar de Sargassos, no Atlântico Norte, é uma região onde flutuam algas chamadas sargassos. Não tem costas, mas é como um mar dentro do oceano. Existe um fenômeno chamado ressurgência, onde águas frias e ricas em nutrientes sobem à superfície e alimentam grandes cadeias alimentares marinhas. As conchas dos moluscos são formadas com minerais retirados diretamente da água do mar. Cada espécie tem um padrão próprio, como uma impressão digital. Certas ondas submarinas, chamadas ondas internas, são maiores do que as que vemos na superfície, mas se movem em camadas profundas do oceano. O som de um navio pode ser ouvido a centenas de quilômetros de distância no oceano, devido à densidade da água. O sal dos oceanos vem da erosão de rochas terrestres, carregado pelos rios ao longo de milhões de anos. Há bactérias nas profundezas do oceano que se alimentam de metais e enxofre, vivendo em condições que seriam letais para qualquer outra forma de vida conhecida.